Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos tentar antecipar o que vai sair das reuniões desta semana da Fed, do BCE e do Banco de Inglaterra. Vamos também olhar para a inflação dos Estados Unidos, a evolução do petróleo e também do dólar. Como sempre, vamos ter os números e gráficos do Marco Silva. O nosso convidado hoje é Miguel Gomes da Silva, Head of Trading and Treasury do Montepio. Miguel, bem-vindo de volta. Bom dia, obrigado. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Vamos aqui começar pela zona euro. Temos vários analistas, vou citar alguns, o Goldman Sachs, JP Morgan ou o ING, que esperam uma subida de 50 pontos base pelo BCE esta semana. Como é que olhas aqui para a próxima reunião do Banco Central Europeu? Parece-te que uma subida de 50 pontos base parece-te viável? Vai haver aqui vai manter este ritmo o BCE? Vai descer? Como é que olhas para esta questão? Antes de mais é preciso perceber o que é que o próprio Banco Central Europeu pretende fazer nas próximas reuniões. Parece-me que é um dado adquirido que a próxima subida vai ser de 50 pontos base, pelo menos é isso que os mercados antecipam. No entanto, não esqueçamos também que a própria Fed teve, há não muito tempo atrás, também a intenção de fazer novas subidas de 50 pontos base. E agora estamos com o mercado a descontar apenas uma subida de 25 pontos base na próxima quarta-feira. No entanto, para já, e porque obviamente que o mercado movimenta-se com expectativas, aquilo que está em cima da mesa na reunião desta semana é apenas uma subida é uma subida mesmo de 25 pontos base na Fed e 50 pontos base no Banco Central Europeu. No entanto, e o mercado tem mostrado isso mesmo, nós olhamos, por exemplo, para os principais ativos, como as ações que têm vindo a subir, e as obrigações cujas taxas têm tido uma tendência decrescente desde os máximos, e isto tem-se devido muito àquilo que tem sido um discurso de certa forma contraditório e nem sempre alinhado dos vários bancos centrais, ou dos vários membros dos dois principais bancos centrais. Temos, quer nos Estados Unidos, quer na zona euro, ouvido alguns membros, quer da Fed, quer do BCE, dizer uma coisa e por vezes o seu contrário, seja dito por próprios membros, seja através de rumores internos que saem de dentro. Portanto, aquilo que o mercado tem descontado para já é uma subida de 50 esta semana e 25 na Europa e 25 nos Estados Unidos. O futuro, eu diria que vai estar, como os governadores gostam de dizer, data dependent, ou seja, dependente dos dados da inflação, que vamos aqui falar hoje também, e do mercado do emprego nos Estados Unidos. Para já, aquilo que eu acho que importa reter é o facto de termos estas subidas, mas nem sempre na posse da informação mais alinhada e coerente entre os vários membros que influenciam estas decisões. Miguel, o tema, especialmente na Europa, interno, da questão das dívidas e a subida dos juros, poderá aqui também influir no ritmo a que o BCE possa vir a subir os juros durante este ano, porque este ano já se começarão a sentir o aumento de custos com a subida dos juros, porque as maturidades vão se vencendo e as novas renovações vão sendo mais caras. Achas que aqui a Europa poderá haver mais ruído nos próximos meses e eventualmente mais constrangimentos a subidas de juros? Não creio. O Banco Central Europeu atacou em devido tempo o receio que ficou conhecido pela desfragmentação, ou seja, o facto de economias mais endividadas, como é o caso da italiana, ou da portuguesa, ou da francesa, ou da grega, poderem ter um percurso de evolução de taxas de juros mais gravoso do que o chamado core, portanto a taxa aqui a Alemanha, o Bund alemão, a cota. E neste aspecto o BCE lançou atempadamente o programa chamado TPI, que ainda não colocou em prática, mas que está em cima da mesa, e que poderá ser usado caso haja uma discrepância na evolução, uma chamada desfragmentação. Portanto, o facto dos juros nos países como Portugal e Espanha, os chamados periféricos, poderem ser, em termos de volume, superiores ou muito superiores àquilo que será a evolução dos juros na Alemanha. Portanto, não parece que o BCE vá ser sensível especificamente
ao fator subida de juros devido a tornar-se mais caro. Até porque a inflação, esta subida de juros deve-se à inflação, e a inflação é benéfica para os países, em termos de receita fiscal. Portanto, respondendo muito diretamente a essa pergunta, essa sensibilidade não será seguramente uma das coisas que o BCE terá em linha de conta nesta fase. Portanto, houve aqui uma alteração de estratégia, ou seja, ter o programa a postos, mas só colocá-lo em ação, portanto, se houver realmente uma necessidade do mercado, é isso? Ele poderá nunca ser colocado em ação. E, aliás, eu acredito, e se calhar o próprio BCE acredita, que não será necessário. Nós já tivemos um instrumento semelhante, com outro propósito, no passado, chamado OMT, que também nunca foi colocado em ação. Basta que o mercado saiba que ele está lá para evitar tentativas especulativas sobre as dívidas destes países mais endividados. Portanto, eu diria mesmo que se calhar este TPI nunca será colocado em ação. Mal estaremos se algum dia for necessário o BCE recorrer a esse mecanismo. Acreditas aqui que o BCE aprendeu lições de 2011, 2012, quando as dívidas, a famosa crise das dívidas soberanas, até que o Mário Draghi vai pôr aqui um pouco de ordem e dizer que o BCE faria o que fosse preciso para aguentar. Este é um sinal, portanto, está aqui esta arma, esta bazuca, se for preciso disparamos, Portugal pode estar o famoso whatever it takes, sim. O famoso whatever it takes. Não de uma forma tão, se calhar, com um marketing tão agressivo, mas garantidamente o mercado sabe que está lá. Portanto, e isso é muito importante, e nós temos visto que isso acontece. O spread de Portugal para a Alemanha tem-se mantido estável, portanto a evolução tem sido natural com a evolução das taxas de juros. Por exemplo, nos 2 anos, Portugal e a Alemanha contam praticamente ao mesmo nível, com uma muito ligeira diferença. E isso é porque o BCE está lá. Portanto, os 2 anos de Portugal e os 2 anos da Alemanha estão praticamente nos mesmos níveis, 2,60, 2,70. Nos 10 anos já vemos uma diferença de 10 pontos de base, desconta obviamente o risco das duas economias no prazo de 10 anos, mas ainda assim com alguma estabilidade. Portanto, não se fala para já, foi um receio no início deste processo de subida de taxas, hoje em dia não é tema, portanto não se fala do facto de Portugal Portugal e Itália poderem ter problemas adicionais frutos da subida destes juros. Portanto, crees que será um ano tranquilo para Portugal nos mercados, apesar da subida de yields que já se verificou? Sim, até porque Portugal tem sido um bom aluno em termos de execução orçamental. Não creio que tenhamos nada em termos de estabilidade política, ela existe. Todos estes ruídos são internos, portanto, nada daquilo que nós vemos atualmente nos jornais tem qualquer tipo de impacto ou eco lá fora. Portanto, o país é visto como um país que está a cumprir com as suas metas orçamentais, portanto, e tem beneficiado precisamente dessa conjuntura. Muito bem, vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque os setores tecnológico e também o da saúde, a situação na Índia e na China e também vamos olhar para o setor dos semicondutores. Marco? Obrigado, André. A semana passada foi positiva para Wall Street, aliás, continua nesta caminhada ascendente, mas já começando a atingir aqui valores que começam a ser preocupantes em termos de avaliação. Vamos ver se a earnings season justifica esta valorização ou este rebound. Podemos ver que em termos de setores as tecnológicas dominaram. A banca também não esteve mal, mas por exemplo temos a Apple, a Amazon, Microsoft, não obstante a primeira reação inicial negativa, e a Nvidia com valorizações muitíssimo interessantes, ao passo que por exemplo a Intel do outro lado esteve negativa. A Intel que não está a conseguir inserir-se nesta nova realidade que é os chips para telemóveis e para outras vertentes, como por exemplo as criptomoedas. De negativo, o setor da saúde, aqui toda vermelho, Johnson & Johnson, Eli Lilly, Merck, por exemplo, tiveram todas desvalorizações, o que é aqui curioso
de constatar, portanto houve aqui uma retração dos investidores a este setor. Em relação ao mercado em geral, global, só para destacar aqui a Índia com um comportamento mais negativo do que, do que as restantes praças. Em relação aos mercados e aos setores, podemos ver que a China valorizou mais do que os mercados desenvolvidos e emergentes, mas não tanto quanto Wall Street. Em relação aos setores em si, o setor dos semicondutores, não obstante a Intel ter desapontado, os semicondutores tiveram um comportamento bastante importante e é um setor muito relevante para nós termos a percepção para onde vão as tecnológicas. Aliás, o índice de Filadélfia costuma ser um setor muitíssimo visto e seguido pelos investidores para aferir para onde é que vai as tecnológicas em geral nos próximos meses. Em relação aos mapas, começamos aqui pelo euro-dólar. O euro-dólar continua a valorizar não tanto quanto valorizou nos últimos 2 meses, tem sido aos pouquinhos, portanto, passos vagarosos, mas o que é certo é que continua aqui a tentar atingir os 1,14. Portanto, este é o limite superior para já do euro-dólar e não existem aqui grandes perspectivas que venha a retrair. Em relação ao Brent, o Brent que tem aqui 2 indicadores, um positivo que pode levar aos $100, nós já falámos sobre isso, mas agora no curto prazo poderá ter aqui uma correção. Isto é um padrão de Head and Shoulders que, a ser quebrada esta linha que está aqui amarela, que eu vou alterar para verde, se for quebrada, já houve aqui um fake breakout, portanto aqui uma quebra falsa. Se for quebrada, então podemos ter aqui um teste dos $82 mais ou menos do Brent, para aferir se realmente o sinal positivo é para seguir ou então o Brent irá retestar os mínimos que estão nos $76. Por fim, a Microsoft deu resultados e que teve aqui um misto de emoções logo à partida, mas que acabou por valorizar. E é muito importante porque a Microsoft é um player que é muito estável e é um player que está naquele segmento de mercado que as principais tecnológicas se estão a segurar, que é a cloud, e neste momento está a testar aqui estas 2 médias móveis semanal. Vamos ver o que é que vai acontecer a quebrá-las em alta, então a Microsoft poderá ir a perto dos $300. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Miguel, olhando para o mercado das matérias-primas, em especial o petróleo, a partir de dia 5 de fevereiro, como se sabe, vai haver aqui a segunda fase do embargo da União Europeia e também do G7 à Rússia. Vai ser imposto aqui um limite de preço à compra dos produtos refinados russos. Estamos a falar aqui de diesel, por exemplo, gasóleo, que é muito importante para o mercado europeu. Aqui a minha pergunta é aqui um pouco mais abrangente. Esperas aqui algum impacto desta medida no mercado petrolífero este ano, no preço do petróleo? O que é que podemos esperar para o resto do ano em termos dos preços do petróleo e destes produtos refinados? Bom, aquilo que é expectável, cada vez que há um constrangimento com o mercado, seja qual for a matéria-prima, é que o preço suba. Constrangimento no sentido de redução da oferta. O petróleo conheceu logo no início da guerra uma subida bastante acentuada, chegou aos $120, estou a falar do Brent, aquele que serve de referência à Europa. Depois corrigiu com o normalizar da situação e veio até aos $75. Entretanto, voltou novamente a subir e nós vimos o mês de janeiro tem sido o mês de recuperação. Em janeiro, sensivelmente, o petróleo subiu $10. Está mais ou menos no mesmo sítio onde estava no final de dezembro, portanto houve uma queda e depois novamente uma recuperação. Há aqui 2 fatores que influenciam bastante a evolução do preço do petróleo. Por um lado, é, como falaste, a questão do embargo ao petróleo russo e aos produtos refinados russos, que já está a ter impacto e nós temos visto isso no preço dos combustíveis. Em Portugal, pela 3ª semana consecutiva, estamos a ter aumentos, quer no gasóleo, quer na gasolina. Por outro lado, temos também o impacto da China, que depois de abandonar a política Covid-0, que teve durante bastante tempo, praticamente os 3 anos
desde que a pandemia começou, abandonou essa política de Covid-0 há cerca de 2 meses, e isto traduz-se na reabertura da economia, todo o sistema produtivo da China a voltar paulatinamente à normalidade e, obviamente, consubstancia-se no aumento do consumo do petróleo. Portanto, para este ano, e olhando friamente apenas para aquilo que nós temos em cima da mesa, tudo indica que poderemos ter uma subida, um movimento de subida do preço do petróleo. Fatores que poderão inverter esta tendência será, obviamente, o curso da guerra e em qualquer altura podemos ter uma alteração das regras do jogo e podemos ter uma situação entre a Ucrânia e a Rússia a mudar de configuração para pior ou para melhor, o que poderá, obviamente, condicionar o preço do petróleo. Mas com aquilo que temos em cima da mesa, e como dizem os economistas, ceteris paribus, a tendência do preço do petróleo em 2023 deverá ser ascendente. Miguel, mas como é que vês as declarações do responsável da Agência Internacional de Energia que refere um superávit de produção na ordem do 1 bilhão de barris de petróleo para os próximos tempos? Achas que isso poderá ser compensado pela procura que virá da China e eventualmente por um abrandamento menos forte da economia, nomeadamente norte-americana e europeia? Isso está em cima da mesa. A questão do crescimento económico, ou chamado soft landing, a recessão mais suave ou menos suave, ou sequer se haverá recessão, obviamente que é outro dos fatores que vai influenciar o preço do petróleo. Relativamente àquilo que é o superávit da oferta de barris, nós conhecemos que a OPEC, ou OPEC+, consegue gerir a produção em função daquilo que é a procura. Portanto, não creio que esse seja um fator que possa influenciar o preço do petróleo, tanto que não está a influenciar, desde já são conhecidas as declarações e o impacto não foi visível. Achas que um intervalo de preços entre os 70 a 90 dólares será esse o intervalo para este ano? Isso é uma futurologia que É complicado. não tenho. É complicado. Poderia dizer que sim, que é razoável, mas eu não tenho modelos que possam, seria apenas um Eu digo isto porque palpite e eu não gostaria de ir por aí. Mas claramente que se continuarmos a ter um clima de guerra como aquele que temos, a tendência do preço do petróleo é mais nos 90 do que nos 70. Eu digo isto porque entre os analistas, entre a comunidade, geralmente é um valor que está a ser considerado como aceitável. Portanto, 70, 80, 90, eventualmente, é aquele menos que 100 já é minimamente aceitável para as pessoas, para os governos, para o mercado em si, e mais de 70, 80, por exemplo, já é aceitável também para os produtores. Portanto, há aqui um equilíbrio agora. Não achas? Sim, até porque nós temos fontes de energia alternativas que com a subida, nós vimos isso lá atrás, o ano passado, com o escalar do preço do petróleo para níveis acima de 100 dólares ou sustentadamente acima de 100 dólares, começa a haver uma substituição por fontes de energia alternativas, o que provoca, de certa forma, em termos concorrenciais, uma redução do preço do petróleo. Portanto, há aqui um mecanismo quase que de compensação de mercado desta realidade. No entanto, e é assumido obviamente, e também é positivo para economias que produzem petróleo, que o petróleo se mantenha acima dos 50 dólares. Se a recessão que está em cima da mesa for realmente suave ou nem sequer houver recessão em algumas economias, parece-me que há condições para que o petróleo se mantenha estável acima dos 70. Os 70, 90, obviamente que é uma margem bastante confortável e não incomoda ninguém, mas como eu disse, é pura futurologia, porque às vezes acontecem eventos extremos que podem trazer o petróleo muito abaixo destes níveis ou levá-lo para cima dos 100 dólares. Obrigado, Miguel. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar, como habitualmente, pelo número da semana e vamos olhar aqui para os lucros recorde da casa de luz francesa LVMH,
que aumentou os seus lucros em 2022 em 17% para 14 mil milhões de euros. Ao mesmo tempo, também anunciou aqui uma subida de 20% dos seus dividendos e vai pagar 12 euros por ação aos seus acionistas. Por exemplo, a boa fase da LVMH levou também o JP Morgan a apostar, a dar aqui uma recomendação de compra da cotada francesa, devido aos seus bons resultados e crescimento constante. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. O que é que tens para nós? Para esta semana, invariavelmente terá que ser Jerome Powell, porque temos reunião de FED e não apenas o que irá sair daquelas declarações iniciais da reunião, mas depois as respostas aos jornalistas vão ser muito importantes. Concretamente, como é que irá Jerome Powell resolver ou o que é que irá referir da recente subida do mercado? Jerome Powell, que aí há 2 reuniões, se não estou em erro, teve aquela frase que basicamente até parece que o Fed não quer que o mercado suba, porque isso irá criar condições mais relaxadas em termos financeiros globais. Portanto, vamos ver como é que se irá encaixar o discurso de Powell com a subida recente do mercado. Isso poderá ter um impacto muitíssimo forte, como teve da outra vez. Miguel, aqui a economia norte-americana cresceu aqui no quarto trimestre, 2,9%, acima do esperado pelo mercado, mas ainda assim há aqui receios de recessão. Pensas que a Fed terá isto em conta, talvez não nesta reunião, que ainda será cedo, mas à medida que eventualmente a política monetária apanha aqui a economia norte-americana? Pensas que poderá ser aqui um momento mais tarde, ao longo do ano, em que a Fed fará aqui uma pausa, irá analisar o que se passa na economia e esperar para ver o impacto das taxas na inflação? Ou precisará de dados mais concretos ao nível da redução da inflação? Eu diria que a Fed faz isso a todo o tempo, portanto, monitoriza de perto todas as variáveis macroeconómicas que influenciam não só o crescimento, como a inflação, como o próprio emprego. Um dos principais fatores que vai estar em cima da mesa, claramente, para esta reunião da Fed é não só a dimensão da subida de agora, que já é subido, que são 25 pontos base, mas o que é que vai acontecer lá à frente? E é para aí que o mercado está a olhar nesta altura. Tem sido tido em conta que os bancos centrais iriam tirar o pé do acelerador em termos de dimensão das subidas de taxas. Já vamos ver isso nesta reunião da Fed, portanto, a Fed já o começou a fazer, o BCE também, apesar de uma forma mais tímida, deverá subir ainda assim 50 pontos base. No entanto, mais importante do que saber onde é que vamos acabar lá à frente, se as subidas vão ser de maior dimensão ou menor dimensão, é saber qual é a estabilidade e quanto tempo nós vamos ter subidas e durante quanto tempo vamos ter as taxas nos 4,5% ou nos 4,75% ou nos 5%, que seja no caso dos Estados Unidos. O mais importante é saber durante quanto tempo é que é sustentável aguentar este tipo de política monetária restritiva, porque nenhum banco central, obviamente, vê com bons olhos subir taxas em 2023, em março, para descer em dezembro ou no início de 2024. Portanto, a estabilidade da política monetária é, obviamente, uma das características que os banqueiros centrais gostam de ter em cima da mesa. Daí podermos provavelmente assistir a uma, não digo uma substituição, mas se calhar a um redirecionamento daquilo que é a política monetária da Fed via puramente taxas de juros para uma política de tightening que se calhar poderá não ser tão agressiva quanto inicialmente se esperava, ou seja, e fazer aqui o equilíbrio entre a política monetária tradicional dos juros com o balanço do Banco Central. Poderemos ter, se calhar, a continuação de um balanço de maior dimensão, não ter uma redução do balanço naquilo que era esperado, na escala que era esperado, seja em termos de venda de ativos, seja em termos de não reinvestimento, ao invés de vermos aqui uma ação nos juros. Portanto, poderá haver aqui uma conjugação mais dinâmica destas duas vertentes da política monetária, mas claramente que
a Fed já percebeu que a inflação, a Fed e o Banco Central Europeu são dois fatores que têm que ter em cima da mesa. No passado, nos anos 70, vimos maus exemplos com má condução de política monetária que depois desaguaram em hiperinflação. Todos nos recordamos da crise dos anos 70, pelo menos dos livros, e parece-me desta vez os bancos centrais estão a tudo fazer para evitar um cenário semelhante. Agora, é preciso ter em cima da mesa que em janeiro tradicionalmente os preços sobem mais do que noutros meses do ano, que é porque há reajustamento de contratos, renegociação de preços, portanto é natural que a inflação nos meses no mês de janeiro seja mais alta. Depois há aqui um outro fator que é importante. A acreditar nos números, a inflação nos Estados Unidos agora veio dos 6% para os 4%, números redondos. Este movimento foi feito com uma política monetária de subida de juros e de redução do programa de quantitative easing. No entanto, trazer a inflação de 4% para 2% é bem mais difícil do que trazer de 6% para 4%. Portanto, são 2 pontos percentuais na mesma, mas a escala é um terço ou metade. Portanto, trata-se agora de trazer a inflação para metade, 4 para 2, quanto de 6 para 4 foi apenas um terço, entre aspas. E o esforço para isso também é diferente. Portanto, está muita coisa em cima da mesa nesta altura, nomeadamente no que se refere aos números da inflação. O próprio mercado do emprego nos Estados Unidos deu alguns sinais de que poderá estar numa fase já de estabilização, portanto, acabou aquele período de graça de melhoria constante, agora poderemos ter chegado a uma fase de estagnação, e isto obviamente são tudo leituras que a Fed faz para projetar decisões de política monetária futuras. Miguel, como é que vês aqui alguns pontos que eu acho muito interessantes, nomeadamente os pedidos de subsídio de desemprego que teimam em não aumentar. Isto é uma coisa, é muito curioso, aliás, ainda esta semana passada diminuíram novamente, contrariamente às expectativas. E depois a questão de que o mercado claramente já antecipa um corte, eventualmente na última reunião do ano. Não achas que haverá aqui algum dia em que, mais uma vez, haverá um choque entre a realidade que o mercado está a assumir e aquilo que o FED quer que seja, nomeadamente isso que tu referes de 4 para 2 é muito mais difícil do que 6 para 4, e a FED quer manter esse ritmo ou esse rumo quase de inflexibilidade até aos 2%? Sim, quer a Fed e quer o BCE, mas há aqui um outro fator que nós temos que ter em cima da mesa e que o mercado também já começou a descontar, que é o chamado efeito de segunda vaga, second leg effect, no caso da inflação. Podemos ter agora, durante algum tempo, a persistência de uma pressão inflacionista novamente. Portanto, depois de um período de abrandamento, chegamos ao pico, estamos agora numa fase de reversão, podemos ter novamente aqui um arranque da inflação e o mercado começa a descontar isso e temos visto isso nos últimos dias no mercado das taxas de juros. No entanto, o mercado de emprego, como tu referias, mantém-se resiliente, mas os sinais são, e nós vamos ver isso agora esta semana também no Non-Farm Payroll, portanto, estamos a falar da criação de emprego não agrícola, que também tem mostrado sinais de abrandamento. Portanto, já não estão a ser criados tantos postos de trabalho não agrícolas como estavam no passado. Portanto, e temos uma redução que ainda é significativa, será na casa dos 15% a 20%. Isto projetado, portanto, obviamente que o número poderá surpreender pela positiva, mas para já o que está em cima da mesa é isto. Portanto, o mercado de trabalho mantém-se estável. No entanto, há um outro ponto que é importante também ter em cima da mesa, tem a ver com o custo do salário hora, que os americanos medem muito e isto tem um impacto ao nível da inflação. Esse custo tem-se mantido abaixo da taxa de inflação, é um custo que não tem tido uma variação tão dinâmica como a taxa de inflação tem tido, o que ajuda também ao combate à inflação. Portanto, desde que este custo de salário hora se mantenha estável e abaixo da inflação, a inflação via consumo está de certa forma controlada. Miguel, estava aqui a semana passada no encontro do JP Morgan em Lisboa e uma analista dizia qualquer coisa do género. Esta é a recessão mais antecipada de sempre e, regra geral, as recessões quando vêm são uma surpresa. Olhando aqui para o caso da zona euro, por exemplo, o Goldman Sachs já está aqui mais otimista e contrariando o resto dos analistas, diz que até vai crescer 0,5% este ano a zona euro. Parece que houve aqui muito pessimismo e que, entretanto, as coisas também foram mudando e
existe aqui uma luz ao fundo do túnel e afinal a recessão até pode ser ou leve ou inexistente. É a recessão mais anunciada de sempre e se calhar pode até nunca acontecer e nunca chegar. Esse é um dos pressupostos que está, por exemplo, subjacente às previsões para Portugal. Portugal é um dos países que não prevê sequer qualquer crescimento negativo do seu PIB. Vai depender muito dos números de inflação. E esta questão do second leg, portanto, de facto, podemos ter novamente uma vaga inflacionista e que poderá mudar ainda mais o discurso dos bancos centrais, poderá ser determinante nesse capítulo. Agora, não é surpreendente e não será surpreendente, claramente, mesmo com a reabertura da China, e a reabertura da China veio ajudar e veio mudar aqui um pouco também estas previsões que foram feitas lá atrás, não é de espantar que não tenhamos sequer uma recessão em 2023. Portanto, não me espantaria de todo. Aliás, os resultados das empresas espalham isso mesmo. Continuamos a ter excelentes números. Qualquer uma das empresas, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, de forma genérica, tem apresentado resultados muito bons. As tecnológicas, por exemplo, têm feito um trabalho de reestruturação precisamente para acomodar o impacto de uma eventual recessão. Portanto, poderemos, por ser tão anunciada, as empresas terem tido tempo de se preparar, poderá nunca acontecer. Miguel, achas que, nomeadamente, porque janeiro trouxe números de inflação mais baixos, mas é preciso ver que em janeiro o Brent subiu, o ouro subiu, o cobre subiu, por exemplo, o gás natural não, caiu, mas houve aqui pressões que se vão refletir depois em fevereiro. Podemos ter aqui um susto em fevereiro e depois então resumir aqui uma redução mais progressiva e não tão rápida? A questão dos números de janeiro de inflação, como eu dizia, janeiro é tradicionalmente o mês em que há uma maior pressão inflacionista. No entanto, o ano passado também não foi normal em termos de número de inflação durante todo o ano. A questão do second leg, e a tua pergunta é essa, e é aquilo que eu dizia há pouco também, não nos espantemos que tenhamos em fevereiro, ou em março, ou em abril, que seja alguns durante o ano, novamente um retomar da inflação. Portanto, eu acho que é muito cedo e é pura especulação. Os próprios macroeconomistas que aconselham os decisores de política monetária também não sabem, e vê-se isso pelas previsões dos bancos centrais. Aliás, eles são às vezes acusados de ser demasiado otimistas, e as projeções dos bancos centrais que têm sido revistas, e tradicionalmente com a inflação mais acima do que aquela que era prevista na reunião anterior, portanto, até eles têm que ser cautelosos. Portanto, aquilo que nós temos que ser agora, mais do que especulativos, é cautelosos e analisar cada número com alguma frieza. Portanto, é difícil especular sobre isso. Mas é uma realidade que o Brent subiu, o cobre subiu e o ouro subiu. Isso vai ter algum impacto nos números, não? Eu diria que, como foi um senhor chamado JP Morgan há muitos anos atrás, quando lhe perguntaram para onde é que iria o preço das ações, acho que era das ações, e ele respondeu que seguramente vai flutuar, para onde vai não sabe. Portanto, seguramente ao longo deste ano vamos ver os ativos a flutuar, a subir e a descer, o preço do petróleo a subir, poderá inverter e descer em fevereiro. Agora, os números para janeiro, e nós olhamos, por exemplo, para aquilo que é esperado agora nos Estados Unidos para a inflação de janeiro, é um ligeiro aumento e saiu acima, estamos a falar de números previsionais, acima daquilo que foi o mês passado. Portanto, temos aqui já um acelerar, não lhe chamo acelerar, chamo um aumento da inflação do mês de janeiro relativamente àquilo que era previsto. Vimos isso em Espanha também, ainda no dia de hoje que saíram números. Portanto, estamos a ver o mês de janeiro a começar a mostrar alguns sinais de que a inflação pode novamente voltar a estar em cima da mesa. Miguel, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Até uma próxima. Obrigado eu. Um bom trabalho para todos e bons investimentos. Obrigado. Marco, vemos para a semana. Até para a semana. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do JE. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.